sou o professor Paulo Novaes e você está conectado no canal Artilharia Matemática. Seja você o artilheiro do seu concurso, aqui começa a nossa trajetória. Bom, na aula de hoje, contextualizando aí com os vídeos que eu já fiz sobre semelhança de triângulo, tá? Que está aqui no canal, ele é como se fosse uma sequência desse vídeo aqui, tá? Bom, eu trouxe duas questões da UERJ, né, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? Os estudantes veem esse assunto, né, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, eles veem esse assunto pela primeira vez no 9º ano do ensino fundamental. Então, no 9º ano, o aluno já começa a ter que entender que ele precisa estar muito bem com esse conhecimento de semelhança de triângulo, porque isso vai aparecer, né, quando ele quiser fazer qualquer universidade, isso vai aparecer. E o Enem, não tem como fugir do Enem. O Enem, ou você vai fazer a prova da UERJ específica, ou você faz o Enem e com as notas você verifica onde você consegue passar, né? Ter pontuação para alguma universidade. Então vamos lá. Nessa questão da UERJ 2023, questão 24, objetiva, tá? Tanto essa questão quanto essa questão são da UERJ e da fase objetiva, da primeira fase. Essa questão, vamos lá. Ele dá um triângulo retângulo, PST, retângulo em S, e dá um outro triângulozinho aqui, ó, retângulo, ó, PRQ, retângulo em R. E aí ele dá as dimensões, ele diz que... Aí ele fala assim, tá? Ele não coloca assim não, você que tem que deduzir. Aí você tem que entender que respectivamente é na sequência, né? Se eu falar que João, Pedro e Maria têm 14, 15, 16 anos. Então João tem 14, Pedro tem 15 e Maria 16 anos. Então ele fala que PQ, QR e PS valem respectivamente. Não, minto. Ele fala que isso. PQ, QR e PS valem respectivamente 41, 9 e 100. Então isso quer dizer que PQ vale 41. Então a gente já vai começar a colocar aqui, né, os valores. Então PQ vale 41, tá? Agora QR, quem QR? QR é esse daqui, vale 9, tá? E o PS é esse tamanho todo aqui, ó. Tamanho todo, vale 100. Se esse tamanho todo aqui vale 100, isso quer dizer que esse pedacinho pequeno aqui, ó, esse pedacinho aqui, que é S, né, vale quanto? 100 menos 41, que vai dar 59. Mas acho que a gente nem vai precisar usar ele. E ele quer saber ST, ou seja, ele quer saber esse cateto aqui, vamos chamar de X. Tá bom? Bom, se eu tenho dois triângulos retângulos, eu já vou ter, obviamente, um ângulo comum, que é o ângulo reto. Se a gente encontrar mais um ângulo dentro desse triângulo comum aos dois, acabou. Eu vou ter o caso de semelhança ângulo-ângulo. E perceba, esse triângulo aqui, ó, PQR e PST, os dois são retângulo. Então já tem um ângulo comum, ângulo de 90. Bom, o outro ângulo é fácil a gente observar. Qual seria o outro ângulo? O outro ângulo é esse ângulo aqui, ó, que eu estou colocando aqui, né, em abóbora. Vou chamar ele de alfa, tá? Então, perceba, esse ângulo alfa, ele é comum ao triângulo PRQ, esse triângulo retângulo pequenininho, e ele também é vértice do triângulo PTS. Opa, acabou. O alfa 90, alfa 90. Logo, esse ângulo aqui é exatamente igual a esse, pela lei angular de Tales. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de θ, esse ângulo também é θ. Acabou. Então a gente pode armar nossa semelhança de triângulo com toda tranquilidade e dizer o seguinte, que esse triângulo aqui, ó, PRQ, estou chamando ele primeiro. Se eu estou chamando ele primeiro, eu vou começar a minha semelhança com ele. É semelhante ao triângulo grandão PST. Bom, toda semelhança tem a sua razão. E aí com essa razão a gente vai encontrar, né, duas proporções, são frações equivalentes. E aí como é que a gente monta a nossa semelhança de triângulo? É sempre assim, se eu chamei primeiro o PRQ, o primeiro triângulo é o PRQ e o segundo é PST, os elementos que a gente chamar primeiro, os ângulos correspondentes aos lados que a gente encontrar no primeiro,
vai ficar em cima e o segundo vai ficar embaixo. Ah, professor, não entendi, então vem comigo. Então, oposto ao alfa no pequenininho, que é o PRQ, que eu chamei ele primeiro, então vai ser o alfa, 9. Então, em cima vai ficar 9. Oposto ao alfa no grandão, opa, o grandão é o de baixo, vai ser o segundo é o de baixo, x, que é justamente o que a gente quer descobrir, que é o ST. Agora, ao ângulo de 90 graus no pequenininho, no primeiro, 41. De 40 graus agora no segundo, é o que? 100. Né? Bom, o que ele quer? Ele quer esse valor de x. Aqui, a gente já consegue achar com tranquilidade. Porém, se eu quisesse aqui encontrar PR aqui, se eu chamar aqui de K, eu posso calcular Pitágoras aqui, né? Pitágoras aqui no triângulo PRQ. Então, PRQ, se eu calcular Pitágoras aqui, vai ser o quê? Vou botar aqui, ó, Pitágoras. Pitágoras aqui diz o quê? 41 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Isso aqui é cateto, isso aqui é cateto. K ao quadrado mais 9 ao quadrado, que é 81. Tá? Isso daqui vai dar 1681, que é 41 ao quadrado, tá? Que é igual a K ao quadrado mais 81. Logo, o K ao quadrado vai ser exatamente quem? 1681 menos 81. Então, isso aqui vai dar 1600. Logo, K ao quadrado vai ser 1600, o K vai ser raiz quadrada de 1600, que é 40. Então, esse valor aqui é 40, tá? 40. Bom, voltando aqui, tem um erro aqui que ninguém viu, né? Ou alguns devem ter visto. Então, oposto ao alfa no pequenininho, 9. Oposto ao alfa no grandão, x. Agora aqui, em relação ao θ. O θ aqui vai ser o quê? 40. O θ no grandão vai ser quanto? 100. Tá? Bom, agora a gente acabou, né? Porque eu posso cortar esse zero, dividir por 10 em cima e 10 embaixo. Vai ficar 4 sobre 10. 4 sobre 10, por sua vez, isso aqui por 2 dá 2. Isso aqui por 2, 5. Então, a gente diz, pode multiplicar cruzado, né? Porque essa fração ficou 9 sobre x, que é equivalente a 2 sobre 5. Acabou. 2x é igual a 45, portanto, 3 pontinhos, portanto, x é igual a 45 dividido por 2, que é igual a 22,5. E a gente encontra essa alternativa na letra B de bola. Então, questão tranquila que caiu na UERJ. Tá bom? Bom, outra questão na UERJ. Na figura a seguir, são representados triângulo, retângulo ABC e os retângulos semelhantes. Ó, isso aqui é importante. Ele está dizendo que os retângulos são semelhantes. Professor, mas a gente está trabalhando sobre semelhança de triângulo. Tá, mas as figuras semelhantes, elas não necessariamente podem ser só um triângulo. Tá? Eu, na aula de semelhança que eu gravei aqui, eu falei sobre homotetia, que é um assunto utilizado para quem estuda ou estudou desenho geométrico. As figuras homotéticas são figuras que a gente pode ampliá-las ou reduzi-las. E aí eu dei um exemplo até de escala. Né? Você trabalha a escala, você pega um mapa, a distância entre duas cidades no mapa, você pega uma régua, ela vai ter uma distância ali de centímetros. Só que aquela distância é uma distância fictícia, porque na realidade ela vale quilômetros, a distância entre aquelas duas cidades. Então, a escala justamente é aquele tamanho que não é real, dividido pelo tamanho real. Só que isso, na verdade, é o que? Aquela distância, aquela proporção da distância menor para a distância real. Isso aí é uma proporção que a gente constrói aí, né, figuras, né, lados, no caso figuras, a gente pode construir polígonos, a gente pode construir, no caso aqui, um retângulo o que é um losango, enfim, várias figuras. Você pode projetar ela, ampliar uma figura ou diminuir uma figura. Essa ampliação ou redução se chama homotetia. E como a gente compara essas figuras, a gente pode dizer que elas são semelhantes. Elas vão ter os seus mesmos ângulos e os seus lados vão ser aumentados na mesma proporção. É como se você desse
um zoom, aumentasse ela, e desse, né, uma minimizada, diminuísse ela. Tá? Essas figuras são semelhantes. Se são semelhantes, elas carregam consigo uma correspondência entre seus lados proporcionais. E é aqui que ele disse mais ou menos isso. Ele disse que os retângulos são semelhantes, retângulos 1, 2 e 3. Retângulos formados pelos lados do triângulo retângulo. Tá? E são semelhantes de altura. Então, o primeiro, H1, o segundo, vale H2, o terceiro, H3. E são proporcionais, né? E essas alturas são proporcionais à base. Eu não coloquei aqui, mas a base, né, aqui é A, aqui é B e aqui é C. Ou seja, ele está dizendo que H1 é proporcional à base BC, ou seja, BC e H1 estão numa mesma proporção. Ao comparar AC, cadê AC? AC com H2, que eu estou falando respectivamente, né? Então na ordem, e AB, né, em relação ao que? AB em relação a H. Não, AC em relação a H2 e AB em relação a H3, tá? Então, deixa eu ver aqui, tá certo. Esse aqui é H1, esse aqui é H2 e esse aqui é o H3, tá? Tá, beleza. Com isso, ele disse que AC, né, esse segmento aqui, esse cateto aqui, ó, vale 4. Então, aqui vale 4. E ele fala que o AB, o outro cateto, vale 3. Bom, se você for bom observador, você nem precisa fazer Pitágoras aqui para achar o 5, o BC, que já deu até a resposta. O BC, que é a hipotenusa, que é um triângulo pitagórico, triângulo 3, 4, 5. Ou seja, o quadrado do maior, que vai ser a hipotenusa, é 25. Se você pegar um quadrado desse é 9, o quadrado desse é 16. 16 mais 9 é 25. E 25 é o quadrado do maior. Ou seja, esse é um triângulo retângulo pitagórico. Né? Então a gente pode já dizer que aqui vale quanto? Essa hipotenusa? 5. Bom, os retângulos são semelhantes? Se os retângulos são semelhantes, eles carregam consigo uma proporção. Ou seja, né, as suas bases são proporcionais às alturas. Então, 5 está para H1, assim como 4 está para H3 e 3 está para H2. Tá? Beleza? Tá, só tem alguma coisa errada aqui, peraí. Tá, beleza. Ele disse que isso, 3, 4, 5. O AC. Não, aqui ó. O AC é 4. Ele fala que AC é 4. Então aqui é 4. Óbvio que vai ser 3. Tá? A hipotenusa não vai mudar. E aí ele disse que esse lado AB é proporcional a H1. O 4 é proporcional a H2. Né? E o 3 é proporcional a essa altura aqui, H3. Beleza, tranquilo. Ele quer o seguinte, 4 vezes H2 mais 3 vezes H3 dividido por H1. Bom, pessoal, qual é o macete aqui? É você colocar todo mundo em função de uma altura dessa só. Eu vou escolher, por exemplo, botar todo mundo em função de H1. Que aí eu só calculo aqui só o H2 mais H3. Então vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, fizer a primeira com a segunda, eu tenho que 5H2 é igual a 4H1. Portanto, aos 3 pontinhos, H2 é igual a 4H1 sobre quem? Sobre 5. Tá? Bom, eu posso também relacionar agora aqui em relação a H1, a primeira com a última. Então vai ficar o quê? O H3 vai ser igual a quanto? 3H1, ou seja, eu estou pegando esse aqui e relacionando com esse. Então vai ser H3 vezes 5 e 3 vezes H1. Então o H3 vai ser igual ao quê? A 3H1 dividido por 5.
Bom, olha só, eu tenho o H3 e eu tenho o H2. Agora eu vou jogar esses H3 e H2 exatamente aqui, tá? Vamos botar aqui, vou chamar aqui, que é o que eu quero descobrir, vou chamar aqui de K, tá? E K vai ser uma dessas alternativas aqui. Então vamos lá, o K, que é o que eu quero descobrir, ele vale 4 vezes o H2. 4 vezes H2, olha o H2 aqui, vai ser 16, 4 vezes 4 é 16, H1 sobre 5, tá? Isso tudo, vamos lá, isso tudo é o K, vamos botar aqui K. Mais 3 vezes H3, bom, 3 vezes H3 vai ser o quê? 3 vezes 3, 9, 9 vezes H1 sobre 5, então 9 vezes H1 sobre 5, isso tudo dividido por quanto? Por H1, que eu estou substituindo aqui. Estou substituindo o H2, né, aqui e o H3 aqui. Bom, se você for um bom observador, como os denominadores são iguais, mantém o denominador, porque o MC é igual a 1, e vai somar só os numeradores. 16 com 9 é 25. 25 dividido por 5 é 5, então vai ficar 5H1 dividido por H1. Opa, morre o H1 com H1, né? Divide por H1. Resposta, o K, que é o valor dessa expressão que ele quer, esse valor numérico, é exatamente igual a 5. Então, mais uma questão da UERJ para a gente finalizar aí, tá bom? Espero que você tenha gostado. Estudem semelhança, que semelhança é um assunto que percorre aí por toda a matemática do ensino médio, tá? E vai te ajudar muito nos concursos aí, nos vestibulares, no Enem, concurso militar, né? Não importa, vai sempre te ajudar, tá? Espero que tenham gostado, até a próxima.